Bom dia! Hoje a nossa aula é no nosso livro de Geografia, na página 44. E basicamente a nossa aula é sobre os meios de transporte e o trânsito. Ela é uma revisão sobre uma aula que a gente teve no nosso livro de História. Lembram que a tia já deu essa aula para vocês? Então, a gente vai dar só uma revisada, tá bom? Rapidinho. E vamos responder a atividade que eu acredito que vocês já estejam bem afiados sobre essa aula, tá bom? A aula diz assim: desde o início dos tempos, o ser humano sente a necessidade de se locomover entre os espaços. A princípio, até mesmo as grandes distâncias eram percorridas a pé, mas com a criação da roda e o desenvolvimento tecnológico, inúmeros meios de transporte foram desenvolvidos, como carroças, bicicletas, bondes, ônibus, trens e aviões. Então, na nossa aula lá, fala até sobre o primeiro motor que foi criado, né? Que foi pela Mercedes-Benz, que hoje em dia, na verdade, é a Mercedes-Benz. E fala sobre os transportes antigos, fala sobre os transportes atuais. E, né, e na nossa aula de hoje não é diferente. Aqui traz nos lembrando que antigamente, mesmo os povoados, as cidades, sendo longe uma das outras, essas distâncias tinham que ser percorridas a pé. Muitas vezes a pé, quem tinha mais uma condiçãozinha já tinha os animais que faziam esse trajeto. E aí depois foi que foram surgindo os outros transportes, tá bom? Esses transportes, eles são classificados em terrestres, aquáticos e aéreos. Quem são os terrestres? Eles trafegam onde, esses terrestres? Na terra, né? Olha o nome terrestre, vem de terra. Então, nós temos o trem, o carro, a bicicleta, a carroça, nós temos o metrô, o ônibus, tá bom? Tudo são exemplos de transporte terrestre. E os aquáticos, eles vão trafegar onde? Na água, né? Seja em mares, rios, tá bom? São os barcos, as lanchas, jet ski, navios, jangadas e assim sucessivamente. E os aéreos, eles trafegam onde? No ar, muito bem. Então, nós temos exemplo de transporte aéreo como avião, tem esses aviões maior, tem esses menores que transportam menos pessoas, tem o balão que as pessoas usam, na nossa aula lá a gente até viu, né? Usa para turismo, usa para paisagismo. E nós temos o foguete, que aqui não trouxe representando, mas nós temos também o foguete como meio de transporte aéreo. Então, é só uma revisão mesmo. Essa aula já foi bem explicada quando ela foi dita no livro de história, tá bom? Então, agora nós vamos responder a nossa atividade. Tchau, tchau.